Já que chegou o fim do período de vacas magras para quem investe em Itaú, porque para quem já acompanha o mercado há mais tempo sabe muito bem que Itaú apresenta excelentes resultados ao longo do tempo. A gente percebe aqui que eles trazem um lucro líquido desde lá de trás sempre crescendo. É claro, no momento de pandemia a gente teve uma queda aqui na lucratividade, porém logo já retomou os patamares anteriores, né? Então, 2018 a gente tinha aqui 25,6 bilhões de lucro, 2019 27,8 bilhões, lá em 2021 já voltou para o patamar, superando o patamar de 2019 com 28,3, 2022 30 bilhões e 2023 fechou com 33,8 bilhões de lucro, né? E a gente percebe aqui que na parte do payout, a gente vê aqui que o payout era de 79%, 94% sobre o lucro daquele período, 80%, e esse payout caiu, né? Então quem estava investindo em Itaú para receber dividendos acabou vendo uma queda bastante brusca e ficou decepcionado, né? Pô, não recebo mais dividendos. E agora, nesse primeiro trimestre de 2024, a gente acaba percebendo que talvez nós estamos mudando a página de Itaú e voltando para os patamares anteriores, porque Itaú já disparou para a segunda colocação do ranking geral de empresas que pagam bons dividendos aqui no Brasil. E comparando o mesmo período lá de 2023 com o mesmo período de 2024, ou seja, dia 1º de janeiro de 2023 até 27/3 de 2023, comparado com o mesmo período desse ano, lá no ano de 2023, Itaú pagou 0,29 centavos por ação e agora, nesse mesmo período, pagou 1,40 centavos por ação. Ou seja, houve um crescimento aí de 371%. Ou seja, Itaú já começa a se demonstrar que volta a ser uma boa pagadora de dividendos. E isso já jogou ela para o segundo lugar no ranking geral. Ainda o primeiro lugar está com Petrobras, que distribuiu nesse primeiro trimestre de 2024 17,8 bilhões, e em relação ao ano passado foi um crescimento de 28%. Itaú, 16,6 bilhões já foram distribuídos nesse primeiro trimestre. Vale, 12,4 bilhões. Itaúsa, que a gente vai falar sobre ela, se vale a pena investir em Itaúsa ou Itaú, porque Itaúsa é uma holding que tem participação no Itaú, e a maior parte do resultado de Itaúsa vem de Itaú e tem o bendito desconto de Itaúsa. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas a gente vai entender no detalhe se vale a pena investir em Itaú ou em Itaúsa. Então fica comigo até o final do vídeo. E a gente tem aí também Banco do Brasil com uma distribuição de 3,6 bilhões. E agora a gente acaba percebendo qual é a diferença entre Itube 3 e Itube 4, porque provavelmente se você for investir lá na bolsa, você vai verificar que tem duas possibilidades para você investir em Itaú, caso você queira, né? Você vai ter a possibilidade de investir com o final 3 e com o final 4. Agora, o que cada uma dessas numerações quer dizer? O primeiro deles aqui é com o final 3. Isso quer dizer que é uma ação ordinária. Quando você investe numa ação ordinária, você está comprando uma ação que te dá direito ao voto. Ah, Felipe, essa ação não paga dividendo? Também paga dividendo, só que as com final 4, elas têm preferência no recebimento de dividendos. Então, talvez, em algum momento, é possível que quem tem ações com final 4 receba um dividendo um pouco maior. Nada de outro planeta, tá? E aí, pô, a gente acaba percebendo que preferencial não tem direito ao voto. Isso é algo ruim, não vale a pena, então é melhor pegar o final 3. Olha, pessoal, depende bastante, tá? Porque a gente precisa verificar algo chamado de tag along, que quer dizer que quando um controlador vai vender a sua participação de forma relevante, de tal modo que o controlador seja substituído, você tem que ter o direito a vender essa participação pelo mesmo valor. Então, no caso do tag along, pode ser diferente para final 3 e para final 4. No caso de Itaú, a gente vai ver que o tag along é igual para as duas, então acaba ficando bem similar. Então, por esse critério, não tem muita diferença. Outro fator em relação à liquidez. Como Itaú é um banco enorme, a liquidez vai ser tranquila para ambos os tipos de ação. Então, nesse caso específico, a gente não vai ter uma participação relevante em Itaú, de tal modo que o nosso voto tem alguma relevância, até a gente acaba percebendo que a BlackRock tem 7% das ações preferenciais. Então, se a BlackRock não está fazendo muita questão de ter voz ativa
dentro de Itaú? Quem somos nós para querer ter uma voz ativa e participar das assembleias? Então, nesse caso, acaba compensando pegar a preferencial mesmo com o final 4. Outra dúvida que pode surgir, beleza, agora entendi que com o final 4 pode ser mais interessante. Agora, será que é melhor eu pegar ITUB 4 ou ITSA 4, que são as ações de Itaúsa? Algumas pessoas acabam confundindo até se Itaúsa é a mesma coisa que Itaú, e não é. Itaúsa é uma holding que tem participação em várias outras empresas. Então você pode ver na sua tela aqui que Itaúsa ela tem participação em Itaú, ela tem 37% de participação em Itaú, ela tem 30% de participação em Alpargatas, ela tem 38% da Desco, 10% da CCR, 13% da AGEA, 49% da Copa Energia e 8% da NTS, ou seja, é uma empresa que tem participação em outras empresas. O detalhe aqui é que mais de 90% do resultado de Itaúsa vem de Itaú. Então a participação nas outras empresas que ela possui, por mais que ela seja diversificada, essa diversificação acaba sendo pulverizada por Itaú ser gigante, ser enorme. Então ainda Itaú tem uma participação muito relevante. E isso faz com que os investidores comparem diretamente Itaúsa com o Itaú. E quando a gente faz essa comparação, a gente acaba percebendo que Itaúsa tem um ligeiro desconto em relação às ações de Itaú. Isso acaba acontecendo porque uma holding, ela não tem um produto especificamente, ela tem participação em outras empresas. E quando a gente soma todas essas empresas, a gente deveria ter a mesma proporção daquela empresa X que a gente está comparando. E quando a gente olha, a gente percebe que esse somatório, se a gente isola Itaú, acaba tendo um valor menor do que deveria ter. E isso acaba acontecendo porque, de modo geral, as holdings acabam tendo um desconto. Isso porque é uma outra empresa que tem toda uma estrutura para poder funcionar, então tem custos ali, a gente tem que pagar mais imposto, então naturalmente há um desconto. Porém, esse desconto acaba sendo superior do que deveria ser. Então, no caso do final de 2023, a gente percebe que o valor de mercado do portfólio de Itaú em Itaúsa era de 124 bilhões. Ou seja, quando você investe em Itaúsa, você acaba tendo uma participação mais relevante, digamos assim, e o dividendo que você recebe de modo proporcional comparado com o Itaú e Itaúsa, se Itaúsa distribui na mesma proporção de Itaú, você vai ter um recebimento maior, tá? Então você acaba até percebendo, se você for lá no site Status Invest e tudo mais, você vai verificar lá que o dividend yield de Itaú é de 7% e de Itaúsa é de 8%. Isso por conta do desconto, tá? E aí você precisa levar em consideração alguns fatores aqui para investir em Itaú ou em Itaúsa. O primeiro deles é em relação se você é um investidor de longo prazo. Então, se você é um investidor de longo prazo e quer investir em Itaú, você quer segurar essas ações ao longo do tempo, Itaúsa pode ser que decepcione, porque ela é uma holding, ou seja, ela tem participação em outras empresas e ela quer aumentar a sua participação em outros negócios. De tal modo que lá no futuro pode ser que a participação de Itaú seja muito menor que é hoje. Atualmente, acaba sendo elas por elas. A participação de Itaú é muito relevante dentro de Itaúsa. Porém, lá na frente, isso pode mudar. Então, você precisa ter isso em mente. O segundo fator é que você pode ter na sua tese de investimento que você quer ter Itaúsa e não se importa com ela diversificar. Você pode até ver isso com bons olhos. Pô, legal, tem essa participação aqui, mas eu quero que ela diversifique até o portfólio. Isso faria bem para a minha carteira de investimentos. Então, se você tem essa ótica, pode investir em Itaúsa, não tem problema nenhum. E a outra ótica é, pô, eu vou fazer uma alocação aqui, mas eu não quero investir para longuíssimo prazo. Eu quero só pegar aqui um possível retorno de dividendos, que vai ter distribuição nesse período aqui de 1, 2 anos, e depois eu vendo essa participação. Então, nesse caso, você também pode pegar Itaúsa, que possivelmente você vai ter um retorno superior que Itaú no quesito distribuição de dividendos. E algo fundamental que nós precisamos enraizar na nossa filosofia de investimento é o horizonte de buy and hold, a gente segurar aqueles ativos ao longo do tempo. É isso que a gente acaba percebendo com os maiores investidores do mundo. Warren Buffett lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente tem o Luiz Bassi, todos eles com a mentalidade de investir naquele negócio e ter uma participação para longo prazo. Então, no caso aqui de Itaúsa que a gente está falando, se você tivesse investido lá em 2004,
o preço de uma ação estava por volta de R$ 1,48. Tá? Agora, o dividendo naquele período era de 0,08, ou seja, 8 centavos. Isso representava, na época, um dividend yield de 5,4%. Então, imagina essa situação hoje. Essa empresa tem um dividend yield de 5,4%. É baixo, não vou investir. Não é interessante, queria um dividend yield maior. Só que o que acaba acontecendo, né? 2024, a ação está por 10,41 enquanto estou gravando esse vídeo aqui. O dividendo subiu, porque a lucratividade subiu, ela acaba distribuindo dividendos na mesma proporção, né, de proporção similar, e simplesmente foi para 0,94, representando um dividend yield de 9% em relação ao preço de hoje. Se a gente vai olhar o dividend yield em relação ao preço que você teria pago lá em 2004, 20 anos atrás, seria um retorno de 63%. E aí eu te pergunto, você conhece algum investimento que você pode fazer hoje que daqui a 20 anos você possivelmente vai ter um retorno de 63% todos os anos? Aproximadamente, né? Alguns momentos vai pagar mais dividendos, vai pagar menos. Então tem ações aí que, por exemplo, na carteira do BAS, que ele recebe mais de 90% de dividend yield. Então isso é absurdo, né? Então é algo que a gente precisa fazer para a gente colher retornos maiores lá na frente. E a gente acaba percebendo que a maior parte das pessoas pensa com um horizonte apenas de curto prazo. Então a gente precisa aumentar o nosso horizonte de investimentos, que isso é fundamental para que a gente tenha uma carteira vencedora ao longo do tempo. E é por isso até que o BAS divulgou recentemente que em 2021 ele teve um rendimento em dividendos de 1 milhão por dia, justamente porque ele investiu em empresas lá atrás que ele simplesmente permaneceu como investidor. Em alguns momentos a ação desabou, em outros subiu absurdamente, porém ele permaneceu com aquelas ações, ele não desfez. E é por isso que ele recebe dividendos tão absurdos hoje. Então ele pensou lá na frente, ele montou uma carteira visando a aposentadoria e não simplesmente ter um lucro de 20%, 50%, 100% agora no curto prazo. E agora a gente vai falar sobre a estratégia que eu acabo utilizando quando eu recebo dividendos. Então já deixa um dedo like aí se você está curtindo esse vídeo e também se inscreva no canal se você não está inscrito. A maior parte das pessoas que assistem os vídeos aqui não estão inscritas. Então aperte aí no botão de se inscrever e também já ativa a notificação. Então, o que eu faço com os dividendos que eu recebo? O que eu acho interessante que você faça também, tá? Uma parte desse dividendo que eu recebo, metade eu distribuo para investimentos consolidados, investimentos mais seguros, tá? Então, eu vou reinvestir nas ações da própria empresa, eu vou comprar outras empresas que também pagam bons dividendos. Então, 50% eu aloco para lugares mais seguros, até mesmo renda fixa, dependendo do momento a gente pode aproveitar a renda fixa para ter ganho com marcação a mercado e também proteger uma parte do nosso patrimônio. E outra parte, 50%, 20%, aí cada um pode determinar uma porcentagem que fica mais confortável. Eu acho interessante colocar em ativos com um potencial maior de retorno. E é claro, quanto maior o potencial de retorno, maior o risco também associado. Então a outra parte eu gosto de colocar, por exemplo, em small caps, em empresas que têm um potencial maior de crescimento, que estão investindo muito em crescimento, em criptoativos também. Então, isso acaba sendo muito interessante porque com aquele dividendo que você recebeu, você está correndo um risco maior aqui. Porém, se essa tese acaba se valorizando, você acaba potencializando ainda mais aquele dividendo. Então, você recebeu lá R$500 de dividendos. E aí você colocou em alguns criptoativos, aqueles criptoativos se valorizaram para R$1.000. Pô, já teve um ganho ainda maior. Então, é importante que você tenha uma estratégia bem definida com essa porcentagem de risco maior para que você possa se desfazer desses ativos e mandar de novo para um lugar seguro. Porque não adianta só ficar botando no risco, que chega um momento que vai dar errado. Pode dar errado. E aí você acaba perdendo tudo, entregando todo aquele resultado que você teve. Então, parte do que você acaba tendo de ganho, você vai lá e manda para algo mais seguro de novo, para uma empresa mais consolidada ou para renda fixa. Agora eu quero saber a tua opinião. O que você faz com seus dividendos? Você reinveste? Você pega e paga uma conta, compra um lanche? O que tu faz com os teus dividendos aí? E se você curtiu esse vídeo, deixa o dedo like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!